Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente. Estamos começando esse papo que olha, de bastante relevância aqui com o Dr. Leonardo Lamacchia, que é presidente da OAB seccional do Rio Grande do Sul. Dr. Leonardo Lamacchia, para quem ainda não conhece, o que é difícil não conhecê-lo, doutor, além de presidente da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, agora durante esse triênio 2022-2024, foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS 2013-2015, 16-18 e 2019-2021. Foi também presidente do Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul. Catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale, ABF, dirigido pelo professor Paulo de Barros Carvalho e presidido pelo ministro Luiz Fux desde 2015. Além disso, é irmão mesário efetivo da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Doutor Lamacchia, é uma honra tê-lo conosco. Doutor Carlos, a honra é minha, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado pela oportunidade, nós que nos encontramos aí em Tramandaí e combinamos, né, de poder fazer esse bate-papo. Quero te agradecer muito pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite, e essa é uma das marcas da nossa gestão, presença. Eu gosto muito da presença física, né? Eu estou muito presente, tanto no interior quanto na capital. Eu não sou presidente de ficar aqui no 13º andar, não sou presidente do Instagram, eu sou presidente que está lá na delegacia, no fórum, no presídio, na subseção. Mas, às vezes, a gente usa os meios virtuais também que estão à nossa disposição aí, que nos oportunizam conversar com a advocacia, né, e mostrar tudo que nós estamos fazendo. Muito obrigado, doutor Carlos, Eduardo Martinez, pela oportunidade. Doutor Lamacchia, eu sempre pergunto pro pessoal que a gente conversa, das diferentes profissões, e todas voltadas aí ao mundo jurídico, de alguma forma, como que o senhor escolheu, o que lhe motivou a escolher pelo direito como faculdade para cursar o curso de direito? Eu te diria a minha resposta de forma muito objetiva. No meu caso, em especial, foi a família. Porque nós somos a quinta, eu e o Cláudio, meu irmão, somos a quinta geração da família, então nós já tínhamos um escritório de origem familiar há muitos anos, e aí eu vivia isso desde pequeno e sempre tive, com clareza, a vontade de ser advogado. Nunca quis fazer direito para ser absolutamente mais nada. Nunca quis ser delegado de polícia, com todo respeito às demais profissões, né? Acho extremamente relevante também, mas sempre quis ser advogado. Então estou no meu dia a dia de exercício profissional, não deixo de estar realizando o meu sonho, que era ser advogado e dar continuidade ao escritório da nossa família, que está na quinta geração. E aí aproveito e já deixo aqui também para aqueles advogados e advogadas ou estudantes que estejam nos ouvindo e que pensem, mas eu não tenho ninguém na família. Bom, a OAB do Rio Grande do Sul está muito atenta. Nós temos um programa lançado pela nossa Comissão da Jovem Advocacia, presidida pela conselheira Bruna Razeira, que é o PPP, o Programa dos Primeiros Passos, que visa exatamente abraçar essa jovem advogada e esse jovem advogado que não tem um familiar, que não tem uma estrutura, e para que nós possamos ajudar ele a dar os primeiros passos. Então, mesmo aqueles que não têm essa origem familiar e que têm um sonho de integrar a advocacia, venham que a OAB está de braços abertos. Esse é um diferencial, né, doutor? Isso é muito importante, esse diferencial aí da gestão, de pensar o pontapé inicial da advocacia, que é tão difícil, né? Então, é realmente algo bem diferenciado. E me diga uma coisa, na faculdade o senhor sempre gostou da área do direito civil? Sempre foi a sua maior tendência? Como é que era o Lamacchia Leonardo na faculdade? Não, eu tive uma paixão avassaladora pelo direito penal, como a grande maioria, eu acho que tem essa paixão avassaladora. E vou confessar aqui que essa paixão continua, viu? Eu gosto muito do direito criminal, embora eu não atue diretamente, são poucos os casos que nós temos no escritório, temos alguns casos de direito penal econômico, mas eu tenho efetivamente essa paixão pelo direito criminal. Eu admiro muito a advocacia que trabalha na área criminal, é uma advocacia muito difícil, né, de ser feita.
E aí depois eu acho que fui pegando gosto pelo direito empresarial como um todo, porque era o que a gente fazia no escritório, era o meu dia a dia. Eu já comecei a estagiar no escritório com 18 anos, né? Eu era o estagiário. As missões mais difíceis, viu, Carlos, era para mim que eram dadas, porque eu era da família, né? Então os outros estagiários ficavam só com Bem Bom, Porto Alegre, tal e coisa. E aí eu me lembro assim, ó, de dias muito quentes que tinha que ir para Campo Bom, aquelas regiões aqui no Vale dos Sinos quentíssimas. Eu ia lá com Corsinha 1.0, sem ar-condicionado, janelinha aberta, e eu queria fazer carga de processo, eu queria fazer diligências, né? E aí comecei também a pegar gosto pelo direito empresarial. E o nosso querido Márcio Floriano, aqui, que é presidente da Comissão de Direito Esportivo, grande advogado do Grêmio Futebol Porto Alegre, está nos acompanhando, me lembra que eu acabei tendo também uma experiência que foi muito enriquecedora para a minha atividade e para a minha história, né, na advocacia, que foi o direito desportivo. Não me considero um entendedor, mas tive contato, né, a partir de uma experiência muito que me gerou muito orgulho no Grêmio Porto Alegrense, que é o meu clube do coração. Como diretor jurídico, eu acabei tendo contato com esse ramo do direito, que também é muito interessante e tem um leque de oportunidades muito bacana aí para a advocacia, o direito desportivo. E já vamos chegar lá, porque essa é uma área bem interessante, é um nicho bem interessante. E o Lamaque é formado, enfim, como que o Leonardo Lamaque se viu, então agora vou começar a advogar, embora, obviamente, né, já tivesse ali na família, mas é diferente, estagiário para então ter o seu nome, né, numa petição. Como é que foi esse início? Me lembro assim que eu tinha acho que duas grandes vontades e aquela angústia de chegar logo o momento, que era ter a minha carteira de motorista aos 18 anos, queria muito pegar a carteira de motorista logo, poder guiar o auto, e a outra era receber efetivamente a credencial de advogado, né, e poder realizar todos os atos, e passar então a peticionar, ter o seu nome. Eu me lembro a primeira vez, logo depois que eu peguei a nossa credencial, que eu fui, acho que para Serra Gaúcha, passar um feriado, um final de semana, e cheguei no hotel, e eu disse com a boca cheia de orgulho, assim, profissão, advogado, entreguei a minha credencial para fazer ali a ficha no hotel, acho que não me lembro se era Caxias do Sul, enfim, acho que foi na Serra Gaúcha. E aí começo no escritório como advogado, eu não viro sócio logo, né, mesmo sendo da família. E aí depois, claro, a partir da trajetória, depois de alguns anos atuando como advogado, aí eu sou trazido então para o quadro de sócios e passo a atuar também com atividades de gestão do escritório, enfim, de relações com clientes. E é isso, estou nessa atividade aí que me satisfaz, que me orgulha, que me dá o pão de cada dia, que me oportuniza ter os recursos para eu tocar a minha vida. Eu quero mandar um abraço especial para todos que estão aqui nos assistindo, parabenizando o doutor Lamaque, enfim, mandando seus votos, mas eu quero mandar um abraço especial para um baita profissional, advogado, professor, doutor Leonardo Muraro, que mandou ali uma mensagem, 2 grandes advogados. O senhor que é, professor? Então, minha satisfação e honra de tê-lo aqui assistindo a nossa live. Então, um abraço. Meu irmão do lado esquerdo do peito, meu colega de faculdade, o apelido dele era prefeito, porque o pai dele foi prefeito em Itaqui, né? E ele só pode ser um cara maravilhoso, o nome dele é Leonardo, tu imagina um negócio desse? E gremista, né? E gremista. Brincadeiras da parte, ó, Leonardo Muraro é um baita advogado, um baita amigo, irmãozão mesmo do lado esquerdo do peito, gosto demais dele. Esse outro que entrou aí, Matheus Pereira, grande futebolista aí, ó. Outro irmão, faz um trabalho espetacular na Comissão de Defesa de Prerrogativas, nosso conselheiro estadual, um orgulho para nós ter o Matheus na caminhada também. Doutor, me diga uma coisa, como que foi iniciar, o que ele motivou a iniciar na política institucional, né? Obviamente inscrito na OAB, como advogado, mas a militar desse lado, o que ele motivou? Eu sempre fui um ser político, eu sempre gostei de atividades associativas, desde o tempo da faculdade, né? Na faculdade eu já sempre tive essa veia de
questões associativas, e logo depois que eu saio da faculdade eu também começo a me envolver em entidades associativas, das mais diversas naturezas, né? E aí, claro, a minha história na ordem começa a partir do meu irmão. O meu irmão, em 2003, um pouquinho antes, em 2002, é lançado candidato a presidente. Nós já tínhamos tido uma eleição anterior onde nós participamos, o Cláudio como convidado, e eu vivi aquele momento daquela campanha, foi a campanha de 1999, que seria para a gestão 2000, 2001, 2002. Né? E aí, em 2003, teve a outra eleição. E aquela campanha de 99 para 2000, eu já gostei. Gostei daquela função, gostei da questão eleitoral, gostei da ordem. E aí a nossa história, minha e do Cláudio, porque a nossa família tem uma história, o vô Paulo, o Dr. Paulo Pacheco Prates, foi secretário-geral da OAB na gestão Justino Vasconcelos. Então nós já tínhamos também, mas uma coisa assim, muito antes, onde eu era uma criança pequena, o Cláudio era um jovem, não tínhamos esse contato. Então a nossa história, minha e do Cláudio, começa efetivamente na campanha aquela de 99, onde o candidato era o nosso atual diretor da ESA, Rolf Madaleno. Em 2002, então, aquele grupo se reorganiza e o Cláudio é lançado candidato. Nós perdemos aquela eleição, e eu digo que ela foi roubada, porque eu acompanhei, nós tivemos um problema das urnas de pano, que uma outra hora a gente pode fazer uma live para eu contar essa história, que é comprida. Mas, enfim, perdemos aquela eleição por 70 votos. Né? Mas 70 votos? 70 votos. Pouco, 2003. Né? É uma diferença bem pequena. Muito pequena. E passamos, então, aí depois, na eleição de 2006, aí o Cláudio é eleito, e aí começa toda aquela trajetória de 2007 para cá, que é uma verdadeira, como eu tenho afirmado, e cunhei, né, uma verdadeira revolução na advocacia gaúcha brasileira que se inicia ali em 2007. Nessa sua trajetória, acompanhando, né, a evolução e, obviamente, a mudança da OAB, porque de lá daquele ano que o senhor já mencionou, do início da década de 2000, né, para então depois, a década seguinte, enfim, todos esses 20 anos, 24 anos que já se passaram, o que o senhor percebeu de mudanças, de evoluções positivas que nós conseguimos, então, enquanto advogados e advogadas? Carlos, a tua pergunta é muito oportuna e muito adequada, porque hoje mesmo eu conversava com colegas, eu cheguei aqui na UAB, hoje eram 8h10 da manhã, já tinha agendas a partir das 8h30, e eu recebi um grupo de colegas e eu conversava exatamente sobre isso. Olha quantas conquistas e quantos avanços que nós tivemos, se nós avaliarmos de 2007 para cá, quando começa, para meu orgulho, e eu sempre digo isso, né? Às vezes é difícil falar porque é meu irmão, então algumas pessoas podem interpretar porque é meu irmão, porque eu sou suspeito, mas eu também tenho o direito, hoje, na qualidade, inclusive, de presidente, de reconhecer quem foi Cláudio Lamáquia para a advocacia gaúcha brasileira. Porque se eu estivesse meramente dando uma opinião minha, poderia ser suspeita, mas são fatos. Né? Então, veja os avanços que nós tivemos. As principais conquistas legislativas que nós tivemos na advocacia brasileira partiram de projetos de lei do Cláudio Lamáquia aqui. Contagem do prazo em dias úteis, as férias. E eu acompanhei de perto tudo isso que aconteceu. E, para mim, a maior conquista de todos os tempos, a segunda maior de todos os tempos. A primeira, eu sempre digo que é o artigo 133 da Constituição Federal. Não há no direito comparado no mundo uma Constituição que coloque a advocacia no patamar constitucional que o 133 nos coloca. Mas depois disso, doutor Carlos, o artigo 85, o fim da compensação da verba honorária e o fim da fixação equitativa dos honorários, para mim é a segunda maior conquista de todos os tempos. Porque depois disso vem tudo. Se não tem honorários dignos, não tem escritório aberto, não tem prerrogativa para ser defendida, não tem advocacia. Os honorários para nós, advogados privados, de sucumbência e contratuais, é o que nos mantém vivos, é o que faz nós levarmos a comida para a mesa da nossa família,
é o que faz nós mantermos o nosso negócio, o nosso escritório aberto. Então, essa para mim foi a segunda maior conquista legislativa de todos os tempos, oriunda de uma luta em um projeto de lei nascido aqui que começou com o fim da compensação da verba equitativa, da fixação equitativa e da compensação. E às vezes eu falo em prestações de compromisso, a presidente Bruna Razeira está cansada de me ouvir falar nas prestações de compromisso aqui que nós fazemos na OAB Cubo, mas muitas jovens advogadas e advogados não viveram esse período que nós experimentamos, de tu ter um processo de R$1 milhão e o juiz te fixar R$10 mil de honorários de sucumbência, né? Isso acabou, ou melhor, deveria ter acabado. Lamento que alguns magistrados, e não são todos, são alguns magistrados, violem flagrantemente a lei em decisões de puro ativismo, flexibilizando uma regra que, em relação à qual não cabe interpretação, é de 10% a 20%. Né? Citei as outras conquistas legislativas, vou dizer mais. EPROC, construído a 4 mãos. Ninguém me contou. Eu estava no gabinete da presidência quando Cláudio Lamáquia recebeu o então presidente do TRF, da 4ª Região, o desembargador Wilson Darós, para que fosse então a 4 mãos construído o EPROC. Um outro avanço muito significativo que nós tivemos em termos de tecnologia e de avanço da profissão, né? Sim. Hoje nós podemos protocolar uma petição até às 23h59. Sim. Eu sou do tempo que saía correndo do escritório ali, ó, 6 horas, 6h10, né? E eu vou contar uma história aqui, Carlos. Eu não sei se pode, eu não sei se eu deveria, mas eu vou contar. Fica só entre nós que estamos aqui na live. Eu uma vez saí correndo do escritório com uma petição que era prazo fatal para protocolar e cheguei na porta do cartório e fui abrir e estava fechado, aqui no Foro Central de Porto Alegre. E aí eu pensei, o que eu faço agora? No meu relógio ainda faltava 5:55 ou 5:55, não me lembro exatamente qual era o horário. E aí eu vi a porta da sala de audiências entreaberta e entrei. E fui lá por trás e cheguei direto na escrivã, que já me conhecia, uma escrivã conhecidíssima aqui do Foro Central, e eu disse, doutora fulana, eu estava ali conversando com o juiz, quase que me esqueço de protocolar a petição. E ela me responde, o juiz não veio hoje, mas a sua desculpa foi boa. Eu vou protocolar. Mas tem que ter um argumento, né? Tem que ter um argumento, senão não vai. E essa era a nossa vida, né? A gente saía correndo para protocolar uma petição. Então, veja o avanço que foi o EPROC. Hoje a gente pode estar fora do escritório, pode estar numa viagem e estar peticionando, protocolando, acessando o processo. E o EPROC, na época, Carlos, eu estou lembrando disso, porque na época, tanto o presidente Cláudio Lamáquia, à época, quando ele falava de EPROC, se qualquer um que está nos acompanhando na live recuperar as notícias da época, vai ver que o presidente Lamáquia falava com todo o cuidado do mundo, porque a advocacia estava dividida em relação ao EPROC. Muitos advogados... Uma resistência, né? Muita resistência. Advogados mais antigos diziam, não, isso aí não vai dar certo, vai haver uma exclusão digital. E a ordem foi capacitando, foi mostrando que seria um avanço importante e foi criando uma cultura. Hoje, o EPROC é uma realidade que eu acho que não há ninguém que não goste do sistema de processo eletrônico, a não ser quando ele apresenta os seus problemas reiterados, né? Mas o processo, a ideia de se ter o processo eletrônico e poder peticionar de qualquer local e ter a facilidade de acessar os autos de qualquer lugar foi um grande avanço, onde a Ordem do Rio Grande do Sul teve um papel decisivo, porque construiu junto com o TRF, eu relatei aqui essa reunião que eu me lembro, porque eu estava junto casualmente no gabinete da presidência, ainda não era nesta sede aqui, era na sede da Andradas, lá, quando o Wilson Darós se encontra com o presidente Cláudio Lamáquia para que a OAB e o TRF, então, a 4 mãos, construíssem o EPROC. E por que o sucesso do EPROC? Porque o EPROC foi construído pelo usuário, advocacia, pelo usuário magistrado e pelo usuário servidor, né? Sim. Então deu um efeitinho especial aí. O que é isso? É uma comemoração. Exatamente. Mas assim, pessoal, isso que o doutor Lamáquia está dizendo parece ser assim, algo banal hoje. Mas, doutor, eu peguei ainda uma parte do processo físico,
aquele malfadado portal do processo eletrônico que ainda existe, é algo absurdo que mal comporta, acho que acima de 5 ou 10 mega, não, acho que é 3, não lembro. Eu lembro que uma vez eu tive que protocolar um habeas corpus e tive que digitalizar todo o processo físico para então encaminhar pelo portal do processo eletrônico para ir para o TJ. Então, vocês não... E assim, e particionar, né, em partes, toda a petição, enfim, todos os autos, porque não cabia. Então, hoje o EPROC, além de permitir um tamanho maior do arquivo, permite vídeo e áudio, coisa que há pouquíssimo tempo não permitia. Tinha que entregar diretamente no cartório, para que então o cartorário juntasse com o seu login, né, com a sua página ali específica, esse tipo de arquivo. Então, realmente é uma conquista. Essa outra conquista, o doutor citou, prazo em dia útil, é algo fantástico. Por quê? Porque obviamente, tu não te preocupa com aquilo de como é que está a contagem. Não, a contagem já aparece na EPROC, além daqueles 5 dias para a abertura da intimação, mais o prazo legal. Então, parece que é banal hoje, para quem pega a carteira, mas são conquistas extremamente importantes para a advocacia que só ressalta o trabalho abnegado da OAB. E da OAB Rio Grande do Sul, vou puxar a brasa para o nosso assado aqui no caso do Rio Grande do Sul, é sempre muito expoente. Né? Outro ponto que eu quero mencionar para o senhor, eu queria que o senhor colocasse, é que vídeo gravado não é sustentação oral. Esse ponto me chamou muito a atenção, porque nós tivemos um embate com relação a isso, dessa história de mandar um vídeo para os embargadores que, se na sustentação oral muitas vezes não prestam atenção no que o advogado está falando, imagina num vídeo gravado. Eu gostaria que o senhor mencionasse isso, que eu sei que é uma batalha que o senhor tem falado em toda oportunidade que o senhor tem a oportunidade, no caso, de se manifestar. Falo com muito orgulho, Carlos. Primeiro, porque não é, vi que a nossa conselheira Roberta Schaum botou exatamente a expressão que eu uso. Não é sustentação oral. Primeiro, porque não é assistido. Isso não sou eu que estou dizendo. Centenas de colegas me mostraram vídeos enviados que não foram assistidos. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, sustentação oral é ato ao vivo. Pode ser presencial ou telepresencial. Mas é um ato onde os 3 desembargadores, ou 3 ministros, ou 5, onde o órgão colegiado está ali reunido, onde nós podemos assistir os debates entre os julgadores daquele órgão colegiado, onde nós podemos fazer uma questão de fato, onde nós podemos fazer uma questão de ordem. O plenário virtual é uma excrescência. É uma excrescência sob todos os aspectos. Então, o plenário virtual ele só pode ser aceito pela advocacia se nós tivermos o direito de, sem nenhum tipo de justificativo, pedir a retirada. Colocou lá no plenário virtual. Se qualquer uma das partes, por meio do seu advogado, não quiser o julgamento no plenário virtual, a regra tem que ser sempre o plenário telepresencial, mas ao vivo, né, acontecendo em tempo real, ou o presencial. E eu falo com orgulho porque nós fomos a primeira seccional a levantar esse brado aqui no Rio Grande do Sul. E aí com este bordão que me ocorreu, vídeo gravado na sustentação oral. Esse bordão me ocorreu, doutor Carlos Martinez, quando alguns colegas vinham e me diziam, presidente, estão exigindo que eu faça uma sustentação oral por vídeo. E aí eu dizia para o colega, mas vídeo gravado não é sustentação oral. Isso pode ser um memorial digital ou qualquer outra coisa, mas não é uma sustentação oral. E aí veio a ideia e o nome, né, o bordão da campanha, vídeo gravado na sustentação oral. Nós estamos sendo muito incisivos nisso, criamos um e-mail SOS Julgamento, eu tenho oficiado as câmaras do tribunal e turmas de tribunais que não estão respeitando isso. Se preciso for, vamos ao CNJ, a OAB do Rio Grande do Sul não vai arredar 1 milímetro na defesa das prerrogativas, e essa é uma das mais sagradas prerrogativas que um advogado tem. É falar na tribuna em nome do seu constituinte. E eu mobilizei outras entidades da sociedade civil, porque essa luta não é só nossa, é do Sindicato de Trabalhadores, é da CUT, é da Fiergues, é de todos, porque nós estamos numa tribuna representando o nosso constituinte. Ou seja, pode ser um reclamante na Justiça do Trabalho que está sendo representado, pode ser o réu num processo criminal na Justiça Estadual, pode ser o autor de uma ação contra a União Federal na Justiça Federal.
é um cidadão que está ali sendo representado pela sua advogada ou pelo seu advogado. Nós estamos usando a palavra em nome deste cidadão. E nós não podemos aceitar essa restrição que está em curso no Brasil e que realmente nos preocupa. A Ordem Gaúcha reagiu desde o primeiro momento e continuará firme, reagindo não só em relação a isso, mas também com uma marca muito efetiva da nossa gestão, que é a defesa das prerrogativas na prática, com ações concretas. Eu fiz questão de ir onde ocorreram atos graves, em Pelotas, com uma colega, uma mulher advogada, em Cachoeirinha, em Caxias, em Bom Jesus, agora na Vacaria fizemos um desagravo público, em Soledade, o colega João Pedro Castanheira. Em todos esses lugares, em menos de 48 horas, eu lá estive fazendo um ato público em defesa da advocacia. E não ficamos nisso. Estamos representando contra esses agentes públicos, tomando medidas judiciais, porque, para mim, defesa de prerrogativa não é discurso, é prática. E nós estamos fazendo na prática e defendendo a advocacia gaúcha como ela merece ser defendida. Isso é muito importante que o doutor coloca, porque quando uma prerrogativa da advocacia é violada, não só o profissional está sendo cerceado, é o direito de terceiro que é cerceado, porque o advogado fala por terceiros. Ele não fala em causa própria, a não ser que esteja advogando para si mesmo, mas é sempre por terceiros. Então a violação é muito mais grave, está sendo duplamente violada. Eu queria lhe perguntar, doutor, se com relação a toda essa mobilização que o senhor faz, eu já vi em outras oportunidades, se tem tido respostas efetivas das instituições públicas a partir dessas manifestações, desses desagravos, enfim, de tudo isso que a OAB Rio Grande do Sul vem fazendo. Ótima pergunta, que também me oportuniza fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, destas ações decorrentes dos desagravos, eu não tenho como afirmar ainda, porque são processos administrativos que estão tramitando nessas entidades. Eles têm, enfim, o seu tempo e alguns demoram efetivamente a tramitar, né? Mas nós não estamos deixando de fazer as medidas de representação nos órgãos correcionais que forem, inclusive CNJ, como fizemos, por exemplo, contra essa juíza de Canoas, que agora não está mais em Canoas, está em Porto Alegre, doutora Patrícia Hartmann, que violou gravemente a prerrogativa de uma advogada de Canoas. Nós fizemos um ato público naquele momento, naquela oportunidade, na frente do foro, embaixo da janela do gabinete desta magistrada. E depois representamos contra ela no Conselho, aqui na Corregedoria e no Conselho Nacional de Justiça. Mas nós também tomamos outras medidas, Carlos, importantes, que estão dentro do nosso espectro de atuação, porque os procedimentos administrativos abertos dependem dos respectivos órgãos, né? Em que pese, obviamente, que nós estamos acompanhando. Sim. Mas dependem do andamento dos órgãos. O que nós fizemos aqui? Nós já enviamos para o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, que foi criado na gestão Cláudio Lamáquia, no Conselho Federal, em 2018, o Cadastro Nacional, nós já enviamos 18 nomes de agentes públicos violadores de prerrogativas. O que isso significa? Que uma vez estando lá o nome, quando este agente público se aposentar e quiser vir para a advocacia, ele vai passar por um processo de análise da idoneidade moral dele aqui na UAB. E aí sabe o que vai acontecer, doutor Carlos? Este agente público que violou prerrogativa vai contratar um advogado para acompanhar ele nesse processo administrativo aberto aqui dentro da ordem. E vai querer que esta advogada ou este advogado tenha suas prerrogativas integralmente respeitadas para bem poder lhe defender. Então, veja a inteligência do cadastro quando criado pelo presidente Cláudio Lamáquia lá no Conselho Federal em 2018. O cadastro, além de ser essa ferramenta, ele tem esse efeito pedagógico depois no final lá, onde esse agente violador vai ter que contratar um advogado para representá-lo num processo que ele vai responder na ordem. E nós também fizemos duas ações que me orgulham muito. Uma delas, eu baixei uma portaria aqui na ordem, agora no final do ano passado, dizendo que aqueles que estejam no Cadastro Nacional de Violadores não podem participar de eventos da UAB, nem como palestrantes, muito menos recebendo homenagens. Ah, importante. Importante. Porque a gente vê, pelo Brasil afora, alguns
importantes agentes públicos violando prerrogativas e recebendo homenagens. E isso não vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Já tem uma portaria baixada. E também me cumpre aqui destacar, e aí com muito orgulho mesmo, um fato inédito, que nós conseguimos firmar convênios com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a SUSEP, com a Guarda Municipal, e nós já estamos tendo fala nos cursos de formação. Eu falei agora em janeiro aqui na OAB Cubo, Carlos. Eu vi 600 policiais civis. A turma de formação ali, né? Exato, recebemos na nossa casa 600 novos policiais civis, mulheres e homens, tinham até mais mulheres, que vão ser espalhados pelo Rio Grande do Sul, onde nós tivemos a oportunidade de recebê-los na nossa casa, falar das relações interinstitucionais entre OAB e Polícia Civil, falar do nosso trabalho da advocacia e mostrar a necessidade, a importância do respeito às nossas prerrogativas. Então, isso é um fato inédito e importantíssimo, que nós estamos também atuando de forma preventiva na defesa das prerrogativas. Nós estamos tentando mudar a cultura nessas instituições. E eu não posso deixar, ao falar disso, de agradecer muito o trabalho da nossa Comissão de Prerrogativas, presidida pelo presidente Domingos Martin, e da nossa Comissão de Segurança Pública, presidida pelo conselheiro Ivan Pareta. Porque ambas têm um papel muito importante, tanto na parte repressiva de defesa de prerrogativas, que é a defesa efetivamente por meio do plantão, os nossos vice-presidentes, na atuação quando ocorre a violação de um colega, né? Como também na atuação preventiva a partir deste trabalho da nossa Comissão de Segurança Pública. Isso é muito importante também, doutor, porque ainda resiste uma certa cultura, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, embora não sejam todos, evidentemente, mas de que o advogado é um entrave, muitas vezes. Advogado não é entrave. Advogado, ele, na verdade, ele é a solução. Porque, como o senhor mesmo disse, 133 da Constituição, é indispensável a administração da justiça. Não existe justiça sem o advogado ou advogada. Então, nunca o advogado vai ser entrave, até porque, como o senhor já mencionou, caso tenha um problema, esse agente estatal necessitará de um advogado. E eu gostaria de lembrar a todos, façam uma reflexão. Isso eu digo aqui, para a gente conversa, não só no litoral, mas em outros lugares. Existe ex-juiz, existe ex-promotor, ex-delegado de polícia, mas não existe ex-advogado. Advogado é sempre. O advogado só deixa de ser advogado quando ele quiser, mas não é ex-advogado, ele sempre será advogado. Então, esse respeito que a gente tem que reconquistar, e o Dr. Lamáquia tem, isso eu tenho que parabenizar assim, veementemente, porque tem mostrado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o respeito pela advocacia, aquilo que em algum momento parece que a gente, foi deixando de lado. As pessoas têm que entender o respeito da advocacia, pelo profissional, pela profissional que está lá representando terceiros. Então, isso é de extrema importância. E, nesse sentido, doutor, eu vejo que até teve os presidentes das seccionais assinaram um documento junto com o presidente do Conselho Federal, doutor Beto Simonetti, agora, recentemente, a respeito da comunicação entre advogados, entre advogado e clientes, né, que é uma prerrogativa do advogado, naquele julgamento do STF, a respeito dos atos do 8 de janeiro, se não me engano, ainda, né, em decorrência daquilo. Como que foi essa construção a partir do Conselho Federal e da participação das seccionais do Brasil? Eu tenho sido uma voz crítica a excessos do Supremo Tribunal Federal desde o início da nossa gestão. Eu também digo com orgulho. Na sexta-feira, nossa equipe aqui da UAB estavam me lembrando que sexta-feira foi dia 16 de fevereiro. E a nossa posse solene no Teatro Dante Baroni foi 16 de fevereiro de 22. Lá em 16 de fevereiro de 2022, eu já tinha dito que o inquérito 4781 feria princípios constitucionais, que nós não podíamos aceitar, porque, Carlos, muito longe de qualquer
lado ideológico, devido processo legal é devido processo legal. Devido processo legal é regra do jogo. É o que garante que o cidadão mais abastado, o mais humilde, seja julgado da mesma forma. Isso é devido processo legal. Assim como a Operação Lava Jato cometeu excessos e parte da torcida naquela época aplaudia e parte da torcida criticava, agora o Supremo comete excessos e parte da torcida reclama e parte da torcida aplaude. Não está certo isso. Devido processo legal deve ser observado independentemente de quem está sendo julgado, independentemente das opções ideológicas ou daquele que está sendo beneficiado ou prejudicado. Porque se ele é violado aqui, agora, neste momento, contra alguém que me satisfaz, ali na frente vai ser violado o devido processo legal contra alguém que não me satisfaz. Então, regra do jogo é regra do jogo. Desde 16 de fevereiro de 2022 que eu tenho apontado. Durante o ano de 2022 apontei outros excessos e violações a prerrogativas da advocacia. Houve em 2022, juntamente com violações devido processo legal por parte do Supremo, violações a prerrogativas da advocacia, né? Só que ali era um ambiente difícil. Eu falava praticamente sozinho aqui no Rio Grande do Sul. Muitos não me compreendiam. Criticar o Supremo é estar ao lado do Bolsonaro. Absolutamente. A crítica era pontual e não era ao Supremo. O Supremo Tribunal Federal e uma Suprema Corte precisa existir numa democracia. Eram as decisões do Supremo Tribunal Federal que estavam equivocadas. Não no seu mérito, porque eu não comento e a OAB não tem que comentar mérito. A OAB tem que comentar quando há ferimento ao devido processo legal. Então, este caso é mais um. Há um somatório de violações por parte do Supremo gravíssimas no Brasil nos últimos anos. Gravíssimo. E isso repercute na nossa vida diária, na tua, na minha, na do advogado de Quaraí, de Bom Jesus, de Santa Vitória do Palmar, porque isso se irradia. Há uma usurpação de competência do Ministério Público nesse inquérito 4781, e agora, mais recentemente, nós vimos dois casos. Um, onde a decisão proibia a conversa entre advogados, né? Depois foi esclarecida, não era bem isso que estava dito, mas dizia isso na decisão. E agora, esse final de semana, eu até no sábado me manifestei nas redes sociais, em relação a um vazamento por parte de um delegado da Polícia Federal, de um trecho da conversa do advogado com o cliente, violando flagrantemente o sigilo profissional e prerrogativa da advocacia. Então, nesses dois casos, eu imediatamente, quando isso acontece, eu ligo para o presidente do Conselho Federal. A primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o presidente Beto Simonetti, expondo a minha opinião e pedindo uma ação. Algumas vezes eu me manifestei sozinho aqui, e eu respeito, porque nós somos 27 seccionais e o Conselho Federal. Nós temos autonomia administrativa e política. Então, se eventualmente um acha que tem que se manifestar e o outro não, eu faço a minha parte aqui, e sempre que eu acho que eu tenho que tomar alguma medida e providência, eu o faço. E nesses dois últimos casos, imediatamente o presidente me atendeu e disse que nós, sim, iríamos produzir uma petição. Nós começamos, então, a discutir no nosso grupo de presidentes os termos dessa petição. Trabalhamos, nesse último caso, inclusive, no domingo, desde cedo, em cima dessa temática, e no domingo à tarde, o presidente nacional e os 27 presidentes firmaram essa petição e protocolamos. E eu até vou ligar amanhã também para o presidente Beto Simonetti. Hoje nós tivemos a decisão favorável, né, por parte do ministro Toffoli, retirando dos autos o trecho, mas não pode ficar só nisso. Nós precisamos ter a responsabilização deste delegado da Polícia Federal, que, como afirmei, e sublinho novamente, violou a prerrogativa da advocacia, assim como o Supremo Tribunal Federal tem feito em algumas oportunidades. Nós precisamos reagir juntos e unidos, todo o sistema OAB. Não podemos transigir em relação a esses excessos. Isso é de extrema relevância, porque independente do posicionamento pessoal, esse é um posicionamento institucional que abrange a toda a advocacia. Não estou aqui para defender ninguém, não. Eu estou dizendo aqui o que é o posicionamento da advocacia. É de extrema relevância, porque uma vez violada, sempre violada aquela prerrogativa.
vai abrindo uma fenda, daqui a pouco é uma clareira, é um buraco sem fim, e que vocês não fica apenas restrito ao âmbito das cortes superiores. Isso, como o presidente disse, se irradia para que o juiz de piso, né, de primeiro grau, enfim, mas estão fazendo. Então, assim, imagina conversas entre o advogado e seu cliente serem expostas de maneira... E como que isso... Como que chegou a esse momento? Então, assim, é de extrema relevância isso, que é a atuação que vem tendo aí da OAB. Doutor, eu também pude perceber que durante esse período da sua gestão, além desse projeto, né, dos primeiros passos que o senhor já mencionou algumas outras vezes, tem algumas outras ações que, né, a sua gestão tem colocado em prática, né, durante esse período, e são bastante. Eu gostaria que o senhor pontuasse algumas dessas ações para que o pessoal ouvisse assim, a questão da evolução que a gente vê, né? Vai começando, engatinhando, até outras tantas conquistas. Eu te diria, Carlos, que a nossa gestão ela tem inúmeras marcas. A marca da presença é uma, né? Uma presença muito efetiva em Porto Alegre e no interior. Eu sempre destaco isso. Sexta-feira passada eu estava na Pecan em Canoas fazendo vistoria na Pecan, vendo como é que estavam os parlatórios, vendo qual era a condição dos colegas. Conversei com colegas que estavam atuando no complexo prisional de Canoas para saber como é que estava a questão de acesso aos presos. Fui vistoriar os parlatórios. Então, isso é uma gestão presente, né? Eu faço questão de estar no NUGESP aqui, no núcleo de gestão do sistema prisional, nas delegacias, nos foros, e eu vou chegar, provavelmente nos próximos agora 60 dias, eu devo concluir a visita a todas as subseções, no mínimo 2 vezes em cada uma. Eu já estive em todas as subseções do Estado, né? E aí alguém pode se perguntar, bom, mas vai para quê? Para fazer uma visita? Não. Eu fui às subseções e eu faço reuniões abertas com a advocacia. Eu quero ouvir, eu quero entender qual é a dor, eu quero entender qual é a dificuldade, para a partir daí nós podermos encaminhar soluções. E é isso que nós estamos fazendo, estando junto, porque também a presença efetiva tem aquilo que tu falou um pouquinho do resgate do orgulho que a gente conseguiu, de bater no peito com orgulho. Nós ainda estamos vivendo um momento difícil, sim, estamos. A advocacia gaúcha ainda vive uma crise, vive por culpa nossa? Não, não é por culpa nossa, por culpa do Poder Judiciário, que ficou 2 anos com os fóruns fechados, numa realidade nossa de 2,5 milhões de processos físicos. Então, esta crise que nós ainda vivemos não é culpa nossa. E nem da pandemia. É culpa do Poder Judiciário, que manteve os fóruns fechados enquanto atividades não essenciais já estavam em funcionamento. Mas nós estamos superando essa crise. Resgatamos o orgulho, estamos batendo no peito com orgulho, e quando há uma violação de prerrogativa, a ordem tem reagido de forma imediata. Então, eu tenho a impressão que a advocacia está se sentindo abraçada efetivamente pela ordem, né, com as nossas ações. Nós criamos os programas estruturantes, o PPP dos primeiros passos está revolucionando a jovem advocacia, o PAMA para a mulher advogada, que é uma pauta muito importante. Nós criamos a ouvidoria da mulher, uma vice-presidência na Comissão de Prerrogativas da Mulher Advogada, o Observatório de Violência contra a Mulher Advogada, e criamos a Sala Pérola para atendimento de mulheres vítimas de violência, de mulheres advogadas vítimas de violência aqui na OAB Cubo. Nós vamos lançar agora, vou te dar em primeira mão aqui, o programa de apoio à advocacia 60+, olhando para os colegas de 70 anos, de 80 anos. Nós vamos ter um centro de apoio à advocacia 60+, aqui na sede, com um monitor das 8 da manhã até as 18 horas, que vai poder receber os colegas, ensinar a mexer no EPROC, no PJE, ensinar a mexer em smartphone, dar instruções de informática para esses colegas. Vamos ter uma cafeteira junto ali para os colegas poderem sentar, tomar um café e ter esse monitor atendendo a advocacia 60+. Temos um programa estruturante também que nós estamos acabando de montar ele, com uma série de outras ações que nós estamos montando de defesa de prerrogativas. Então teremos um programa estruturante para defesa de prerrogativas, vamos lançar isso. Conseguimos a lei que suspendeu os prazos nos processos administrativos do Estado, e estamos trabalhando agora em outras 2 importantes conquistas legislativas que eu não vou contar o que é, mas que estão bem encaminhadas aí para os próximos meses. Nós fizemos 9 audiências públicas, muitos temas também de defesa da sociedade. Criamos o grupo de trabalho de inteligência artificial,
o primeiro grupo de trabalho do Brasil para debater o uso ético da inteligência artificial. É um tema que precisa ser debatido pela advocacia, né? Nós não podemos aceitar que decisões judiciais sejam feitas por robô. É um ato humanista o ato de julgar. Então, estamos com esse grupo de trabalho criado, todos os tribunais já aderiram, o Ministério Público também. Vamos ter uma reunião nos próximos dias. A OAB Rio Grande do Sul sendo precursora num debate muito relevante e importante. A cidade da advocacia, né, o maior evento da história da OAB. Baita evento. Né? E eu digo que tem a cara da nossa gestão, dinâmica, inovadora, inclusivo no centro de Porto Alegre, gratuito, das 9 da manhã às 9 da noite. Dá para chegar de transporte coletivo, de automóvel, de ônibus, a pé, de bicicleta, no embarcadeiro, que é um cartão postal, então tem toda aquela estrutura. Há uma verdadeira integração entre a advocacia, né? Por isso que nós chamamos de cidade. E nós, na primeira edição, nós tivemos 5.000 advogadas e advogados inscritos. Advogadas e advogados, não é estudantes. Sim. Advogadas e advogados. Na segunda edição, 15.600 e alguma coisa. E agora a minha expectativa é que a gente vá superar os 20.000 inscritos. Capacitação gratuita, networking, resgate do orgulho, tudo isso a cidade da advocacia trouxe esse grande evento que foi um divisor de águas também na nossa forma de comemorar o mês da advocacia e de fazer eventos. Porque eu me lembro, e o formato anterior, não há nenhuma crítica ao formato anterior, eu participei muito do mês da advocacia, né? Só que o formato anterior, ele durou durante um tempo que fez sentido, não fazia mais sentido. Eu me lembro que nós tínhamos aqui eventos na sede da Ordem, onde segunda-feira era o pessoal da advocacia trabalhista. Aí só o pessoal da advocacia trabalhista se encontrava. Na terça era o criminal. Aí era só o pessoal da advocacia criminal. Na quarta era de família. Na quinta era do previdenciário. Não havia networking. Os colegas não se conversavam, não trocavam ideias, né? E a cidade veio também com essa proposta. Então eu acho que essa é um grande legado que a nossa gestão deixa. Realmente um evento sensacional. Eu já deixo aqui o convite. Olha, quem não veio, não deixe de vir na edição de 2024. Vai ser espetacular. Doutor, eu queria tocar em 2 pontos, até um que me é muito caro, que o senhor mencionou, né, que estava na PECAM em outra oportunidade, agora recentemente, porque nós aqui fazemos visitas técnicas, né, pela Comissão de Direitos Humanos, na penitenciária de Osório e no presídio de Torres. Nós temos aqui uma comarca que abrange 4 municípios, então é bastante gente. E um abraço para o doutor Tiago, presidente da nossa subseção, muito parceiro, muito, assim, ele abraça as ideias e, na medida do possível, a gente consegue executar. Então, isso é muito importante que o senhor menciona. Questão do acesso do advogado, não só ao parlatório, mas conseguir acessar ao preso, ter a dignidade também, porque tem esse papel social da OAB, de saber como que está funcionando o sistema, não só para o advogado, mas o advogado sendo interlocutor disso, né? O quão importante é esse papel da OAB na sociedade, né? Representando esses interesses da sociedade, sendo esse interlocutor. A Ordem Gaúcha também tem essa marca, né? E não só na nossa gestão. Eu me lembro de ações, por exemplo, eu estive na vistoria do Presídio Central, quando meu irmão era presidente da OAB do Rio Grande do Sul, e lá foi feita a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Presídio Central era uma verdadeira vergonha para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E naquela oportunidade, a partir daquela denúncia, se começa todo um movimento aqui no Rio Grande do Sul de melhoria do sistema prisional. Veja que interessante, né, Carlos? Eu acompanhei o Cláudio naquela visita ao Presídio Central, que ensejou a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu estive... 2007, doutor? Foi 2007, né? Não, foi um pouquinho depois. Foi 2011, se eu não me engano. 10 ou 11. 10 ou 11. E aí eu agora, na qualidade de presidente, em 2022, eu participei do ato e dei a marretada para demolir o último pavilhão do Presídio Central e para que fosse então construída a nova cadeia pública de Porto Alegre. Eu tenho visitado os presídios do interior,
Fui ao presídio de Bagé, que é considerado o central do interior. Estive em Três Passos, nós estamos nos mobilizando junto com o presidente da subseção de Três Passos, José Orlando Schaeffer. Eu quero deixar um abraço ao nosso presidente Tiago dos Reis Francisco e a toda a advocacia de Tramandaí, a nossa querida conselheira Maria Aparecida Bergamo Finger também. O presidente Tiago tem feito uma gestão também muito dinâmica, aí, um grande parceiro e feito um grande trabalho. E lá em Três Passos eu visitei o presídio. Então, essa também é a ação da ordem, né? É compromisso nosso, a defesa com direitos humanos, que tem dois objetivos. O primeiro, defesa dos direitos humanos, estrito sensu. É compromisso nosso, sim, a defesa dos direitos humanos. E segundo, estes presídios, que não têm a mínima condição de cumprimento de uma pena, eles também são escolas do crime e escritórios do crime. Porque não havendo controle estatal, de lá estão emanando ordens para o crime organizado. Né? Por exemplo, na sexta, quando eu estive na PECAM, a PECAM, o Complexo Prisional Canoas, tem bloqueadores de celular, não tem cantina, os presos usam uniforme. É uma penitenciária organizada que tanto dá uma condição digna de cumprimento de pena, visando a ressocialização, como também não serve como uma escola e um escritório do crime organizado. Então é muito importante, e olha, já foram várias reuniões que eu fiz com o secretário de Sistema Prisional, o secretário Viana. Nós estamos cobrando ações efetivas. O governo do estado tem avançado, o sistema prisional tem avançado muito nos últimos anos, tanto no governo Sartori como no governo Eduardo Leite, estão havendo avanços bem significativos. A Polícia Penal hoje tem uma estrutura bem melhor, né? A SUSEP tem uma estrutura bem melhor, mas ainda assim precisamos avançar muito. As nossas últimas reuniões foram, inclusive, é importante dizer isso para a advocacia criminal, nós estamos em vias de já conseguimos a instalação do primeiro parlatório virtual na subseção do Rio Grande. O presidente Ari Silva Júnior atuou lá, juntamente conosco, para conseguirmos o primeiro parlatório virtual, e estamos agora querendo espalhar esse projeto dos parlatórios virtuais para todo o estado do Rio Grande do Sul. E ontem eu estive com o chefe de polícia, com o delegado Sodré. Antes tu estava fazendo referência, né, Carlos? O advogado não atrapalha o trabalho policial. Sabe o que o chefe de polícia me disse ontem, na reunião? Ele disse, eu quando estava na atividade policial, hoje ele está na atividade administrativa, como chefe de polícia, eu fazia questão de ter um advogado numa ocorrência, porque era uma proteção para mim, que tudo ia correr corretamente e dentro da lei. Era inclusive uma proteção para mim, que estava ali lavrando um flagrante, por exemplo. Né? Então vejam que sensibilidade, que visão que o Mas ele é diferenciado, né, doutor? Até ele veio aqui participar. Um abraço ao delegado Fernando Sodré. Sim, um cara que tem uma visão bem diferenciada. Muito. Ele tem um grande trabalho sobre as questões de racismo estrutural, é um humanista por natureza e um amigo da advocacia, tem nos aberto muitas portas. Nessa reunião de ontem nós estávamos tratando do pagamento de fiança por PIX. Nós vamos conseguir implementar isso. Nós estamos trabalhando firmemente. Muito importante, ó, gravem isso aqui, por favor. Isso é de extrema relevância. Pagamento de fiança por PIX, porque é inadmissível ter que ter dinheiro na mão. Pessoal, quem é que tem dinheiro na mão hoje? Muitos caixas eletrônicos fechados. Então, por favor, repita isso, doutor. Pauta da nossa reunião ontem, já estamos com um processo administrativo aberto, está tramitando, estamos agora conversando com a Secretaria da Fazenda, tem toda essa burocracia estatal, mas eu não vou descansar enquanto nós não conseguirmos o pagamento de fiança por PIX. Eu sei da importância disso para a advocacia criminal, assim como os parlatórios virtuais. E também não posso deixar a oportunidade de dizer que nós já conseguimos na Justiça Estadual o pagamento das custas por PIX, que foi um grande avanço também, né? A guia de custas por PIX, e o recálculo automático dos prazos, que era uma angústia para nós quando havia instabilidade no EPROC, a gente ficava naquela coisa de esperar a certidão. Conseguimos o recálculo automático e tem várias outras demandas que a gente está trabalhando lá com o Tribunal de Justiça de melhorias no EPROC. Pessoal, agora eu quero frisar essa questão da advocacia criminal, porque é algo que, assim, não só é inadmissível, mas é impensável que não seja possível pagar por PIX uma fiança de R$1.000, R$1.200, R$1.400. Em muitos lugares, como aqui na nossa comarca,
o caixa eletrônico fecha ou tem uma limitação de saque. Então, pessoal, se conseguirmos, e né, conseguimos, caso a OAB conseguir, o doutor Lamac está, né, encampando isso, enfim, tocando adiante, será uma grande conquista realmente para a advocacia. Doutor, eu vi, para a gente já encaminhar para o final, porque eu não quero tomar muito seu tempo também, que a gente já está conversando há um tempão. Eu até quero te dizer, Carlos, que está sendo muito prazeroso para mim aqui conversar, mas embora alguns possam não acreditar, eu ainda tenho 2 agendas para atender. Eu imagino. Foi o horário que deu para encaixar. Hoje estou com um colega nos esperando aqui às 8h30. Eu queria só que o senhor finalizasse, doutor, 2 pontos, mas um ponto mais específico, que teve uma reunião também com o chefe de polícia com relação a esses golpes que os advogados estão, essas tentativas, né, de golpe, enfim. Se o senhor puder, né, colocar para nós o que foi tratado nessa reunião, que tem até uma matéria aí no site da OAB. Isso, muito importante isso. Nós temos acompanhado uma crescente na questão dos golpes. Nós vimos agora, depois de uma atuação muito efetiva do sistema OAB e da OAB do Rio Grande do Sul na questão dos precatórios, nós conseguimos viabilizar, né, o pagamento dos precatórios. Eu também digo isso com muito orgulho, né? Foram 2 ações nossas muito efetivas. Lá no ano passado, que nós fomos ao Conselho da Justiça Federal e garantimos o destaque dos honorários nos processos previdenciários. Isso aí fez a diferença na vida de centenas de colegas previdenciaristas, né? No ano passado, ação nossa, da OAB Gaúcha, eu fiz sustentação oral lá no CJF. E agora, a questão dos pagamentos dos precatórios. Aí, quando nós fizemos todo o movimento e conseguimos e nos demos conta do valor que nós estávamos falando, a ação do sistema OAB viabilizou para o Rio Grande do Sul 7,2 bilhão de reais de pagamento de precatórios. Claro que ia haver muitas tentativas de golpes. Então nós começamos uma campanha alertando, né? E agora nós estamos vendo um outro tipo de golpe, que ao que tudo indica é um golpe, mas que tem que ter um pouco de cuidado, que são criminosos ligando e se dizendo membros de facções e extorquindo advogadas e advogados, pedindo dinheiro para que não haja nenhuma represália contra a integridade física dessas colegas e desses colegas. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos uma série de ocorrências policiais a partir de um e-mail que nós criamos, denunciagolpes@obrs.org.br, e eu levei essas ocorrências policiais ao delegado Sodré, que está designando, vai me informar entre hoje e amanhã, o nome da delegada, e a equipe vai designar uma equipe especializada para fazer a investigação em relação a esses golpes. Então, estamos agindo em cima tanto dos golpes que pedem, tanto dos golpes direcionados aos nossos clientes, né, que estão acontecendo. Muita gente pega a tua foto, a minha foto, bota no WhatsApp e manda para o cliente dizendo: o senhor tem um crédito a receber, me faça um Pix de tanto e o senhor vai receber seu crédito, né? Então, em relação a esses, nós já estamos atuando, e a Polícia Civil também tem investigado, e agora, mais recentemente, esses criminosos que se dizem membros de facções e tentam extorquir a advocacia. Doutor, sua mensagem final, e até lembrando que o doutor Pedro Alfonsin pediu para lembrar de um evento que vai ocorrer na subseção de Torres. Estaremos aí no sábado. Semana, né? Estaremos aí no sábado, um grande evento da Caixa de Assistência, presidida pelo nosso querido amigo e irmão Pedro Alfonsin, que faz uma espetacular gestão na Caixa também. Um evento de dia inteiro, com várias atividades esportivas, várias atividades da Caixa de Assistência, um trabalho aí do sistema OAB, da Caixa e da OAB do Rio Grande do Sul. Então eu estarei presente também junto com o presidente Pedro e com toda a diretoria da Caixa de Assistência e os colegas no dia 24, sábado, em Torres. Em Torres, né? E antes da minha mensagem final, Carlos, eu queria também lembrar de uma recente atuação nossa de fiscalização do exercício profissional na subseção de Quaraí, onde nós agimos muito firmemente contra uma empresa denominada Cartório Mais, que está induzindo a população em erro, como se fosse um tabelionato e oferecendo serviços jurídicos. Foi uma ação bem expressiva. Eu fui a Quaraí, me reuni com o delegado, registramos a ocorrência policial, fizemos uma denúncia no Ministério Público e estamos ingressando com uma ação judicial contra essa empresa. Tem vários outros eventos aí que vão acontecer nos próximos dias. Teremos um grande evento, novamente um grande evento da Expo Direto Cotrijal, que é a maior feira de agricultura de precisão da América Latina, liderada pelo presidente da Cotrijal, o grande amigo da advocacia, Ney Mânica, né, que nos oportunizou
um espaço espetacular no ano passado. No ano passado nós fizemos o maior de todos os eventos lá na Expo Direto. Vamos tratar dos temas do direito agrário e do agronegócio durante toda a tarde da segunda-feira, acho que é dia 4, deixa eu ver no calendário aqui. 4/3, né? 4. Acho que a colega colocou ali. Isso, 4 de março. 4 tá? Então teremos esse evento agora no dia 24, da Caixa de Assistência, e logo depois teremos na segunda-feira um grande evento na Expo Direto Cotrijal. Convido já todos os colegas lá. Não Me Toque, Carazinho, Ibirubá, Espumoso, Tapera, enfim, toda a advocacia da região lá, para que estejamos juntos na Expo Direto. Doutor, eu quero lhe agradecer, antes da sua mensagem, quero lhe agradecer. É uma honra ter conversado com o senhor aqui, ter tantos colegas, advogados e outras pessoas que não são do direito, mas que se interessaram pela nossa conversa, pela atuação da OAB e na sua pessoa, também toda a diretoria da seccional do Rio Grande do Sul. Então, uma honra, prazer e agradecer pelo convite que o senhor aceitou e conversou conosco aqui. Então, sua mensagem final, doutor. Eu que te agradeço, doutor Carlos Eduardo Martinez, pela oportunidade. Foi um prazer ter conversado contigo. Eu acho que tu conduziu de uma forma brilhante, com perguntas que me oportunizaram aqui prestar muitos relevantes esclarecimentos. Eu vejo vários conselheiros nossos aí presentes, quero agradecer a todos pelo carinho, pelo trabalho. A nossa obra é coletiva, me cabe repercutir as decisões da ordem, repercutir as nossas ações, mas é uma obra verdadeiramente coletiva, e eu quero simplesmente, para finalizar, te agradecer muito a oportunidade e reiterar o meu compromisso. O nosso trabalho, para mim, esse ano, é como se estivesse começando a nossa gestão. Vai continuar sendo de defesa efetiva da advocacia, como nós temos feito, de presença efetiva junto às advogadas da capital e do interior, e por isso que eu quero aqui deixar, para finalizar, continuem e batam no peito com orgulho. A OAB está aqui atuando, ainda vivemos um momento difícil, sim, ainda temos desafios, mas vamos superar todos eles. Pessoal, então, para aqueles que não conseguiram nos assistir aqui, depois essa live vai estar lá no YouTube. Não se esqueçam de nos seguir aqui no @descomplicadireito01, no Instagram, no formato podcast, no Spotify, e também se inscrevam lá no canal do YouTube, @descomplicadireito01. Um abraço a todos e todas. Até mais. Um abraço, doutor. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Até.